momento de oração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Se você tem a sua Bíblia, nessa manhã, abra comigo no livro de São João, capítulo 1. São João, capítulo 1. João viveu mais do que todos os apóstolos originais. Viveu quase que 100 anos de idade. Tinha mais ou menos 90 anos, e eles acreditam que quando ele escreveu esse livro, que leva o seu nome, e ele terminou o cânon bíblico, escrevendo o grande livro de Apocalipse, e disse várias vezes, nos últimos meses de sua vida, ele teve que ser carregado aonde ele ia, pois estava muito fraco para andar. E ele continuava dizendo: quando eu for, não vai haver mais nenhum que o viu, que o tocou. Glória a Deus. E é verdade, é verdade. João, pela fé nós o vimos, e pela fé nós o aceitamos. Glória a Deus. Muito bem, glorifique ao Senhor com palmas. João disse: eu não o conhecia. Esse é João Batista falando. João Batista, que disse: o machado está à raiz da árvore, e a árvore que não dá bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Ele disse: e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, ele disse: eu não o conhecia para manifestá-lo até agora. Vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer, o Espírito descer, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado de que este é o Filho de Deus. Eu quero usar como tópico a vontade do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo em corações e vidas, que todo crente tem que ser cheio do Espírito. E eu espero poder te mostrar na palavra de Deus como o Espírito Santo faz isso. E se você está aqui e você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, é claro que você tem que ser salvo primeiro. Hoje é o seu dia. Pai Celestial, nos ajude a ministrar hoje e dar a esse povo que o Senhor nos deu. De nós mesmos não podemos fazer nada. De nós mesmos somos apenas pobre lama. E o Senhor nos deu essa mensagem para entregar ao povo. E eu peço que o Senhor venha me ajudar a entregar como deve ser entregue pela unção do Espírito Santo, e venha ungí-los para ouvir e receber da Tua palavra. E eu peço tudo em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. A salvação é o maior dom que Deus tem para o mundo. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Mas o batismo com o Espírito Santo é o maior dom que Deus tem para a igreja. E eu quero repetir: a salvação é o maior dom para o mundo. O batismo com o Espírito Santo é o maior dom para a igreja, para o seu povo. E eu espero te mostrar na palavra de Deus hoje quão importante isso é. Como o Espírito Santo
Ele tem uma vontade tão grande que você seja cheio. Eu quero primeiramente te levar ao começo do ministério de Cristo, para o começo do ministério do nosso Senhor. 3 anos e meio que tocaria o mundo inteiro. Nada pode se comparar, nem pode se comparar com o ministério do Senhor Jesus Cristo. E eu quero te levar ao Rio Jordão primeiramente. Estudiosos da Bíblia não sabem que parte do Jordão foi aonde isso aconteceu, o batismo de Cristo. Pode ter sido até Tibério, mas eu acho que não. Não há nada que diz que Jesus entrou em Tibério em toda a sua vida e seu ministério. A maioria dos estudiosos acreditam que foi perto de Jericó, aonde João batizava e milhares vinham, o primeiro profeta desde Malaquias, 400 anos, sem a voz do profeta. Mas glória a Deus, o sol brilhou outra vez. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, a voz do profeta fala em Israel. E de repente, Jesus está de pé, perto de João Batista, e diz a ele que ele seria batizado, e João, ele está sem saber o que fazer. Você não faria também? De poder batizar nosso Senhor? Deixa qualquer um desorientado. De repente João Batista diz, ele viu o Espírito Santo como pomba. Em Lucas ele diz em um corpo de pomba, e veio até Cristo e entrou na vida dele. E Deus falou dizendo, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui é o que eu quero mencionar. Aqui está Jesus, o Filho do Deus vivo. Aqui está Jesus. Por 30 anos ele começou o ministério dele e foi tentado pelos poderes das trevas, vez após vez, e nunca errou em palavra ou pensamento ou atitude. Satanás, você entendeu? E quando ele chegou ao fim da vida, disse, Satanás não tem poder sobre mim. Glória a Deus. Perfeito. A vida dele era perfeita, ele viveu de uma forma perfeita, os pensamentos eram perfeitos. E eu quero te lembrar que ele fez tudo isso como nosso representador. Glória, nosso substituto. Glória a Deus. E quando você coloca a sua fé nele, Deus dá a você a perfeição dele e dá a você ela por completo. Você pode dizer, irmão Swagger, não sou perfeito. Não vem me falar não, que eu já sei. Eu também não sou, mas o Cristo em você, o Cristo em mim é perfeito. Glória a Deus. Aqui vai minha pergunta. Se Jesus
o Filho do Deus vivo, Deus manifesto na carne, que criou todas as coisas e sem Ele nada foi criado. Se Ele precisava do Espírito Santo no ministério dele, quanto mais nós precisamos do Espírito Santo hoje. Você está entendendo? Você entendeu? Isso não é apenas algo opcional, como se fosse comprar um carro e algumas coisas são opcionais, você não precisa delas. Precisamos do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. E eu vou mencionar outra coisa. Quando Ele vem no seu coração, na sua vida, é para ficar. E Ele não vai embora. Você pode até ser um tolo. Ele vai te repreender, Ele conversa com você, fala com você, mas Ele não vai embora. Não é bom saber disso? Não é bom saber disso? Não é bom saber disso? As pessoas do seu lado podem ir embora, pregadores vão embora, mas Ele disse: eu estou contigo sempre até o fim dos tempos. Se Jesus precisava do Espírito Santo, olha, Ele nunca fez um só milagre como Deus, ainda que Ele não deixou de ser Deus. Quando Ele se tornou homem, Ele deixou de lado a expressão da sua deidade, sem perder a possessão da sua deidade. Ele nunca fez um só milagre como Deus. Ele fez como homem cheio do Espírito Santo. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré, que saía curando os doentes e todos que estavam oprimidos pelo diabo. Se Ele precisava do Espírito Santo, então onde é que nós ficamos? Desculpa, mas os melhores seminários dessa terra não podem nem chegar perto do Espírito Santo. Glória a Deus. Muito bem. 3 anos e meio depois, quando Ele estava para ir embora desse corpo carnal, Ele foi ressuscitado dentre os mortos. Paulo disse que 500 pessoas viram Ele. Agora, se foi na sua ascensão, a Bíblia não nos diz. Mas sabemos de algumas coisas. Os discípulos queriam falar a respeito de profecia. Veja bem, as últimas palavras de qualquer pessoa são muito importantes. Entendeu? As últimas palavras são muito importantes. Ele está agora chegando às suas últimas palavras. Ele não sabe, eles não sabem que ele está indo embora, mas ele sabe. Acho que deviam ter umas 500 pessoas ali, como Paulo mencionou. Eles disseram: Senhor, agora o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E ele disse: não é da sua conta. Mas suas últimas palavras foram: Ele os ordenou. Ele os ordenou. Essa é a palavra que é usada, uma ordem, como se fosse o general dando instruções à sua tropa. Ele ordena que eles sigam aquilo que Ele falou. Ele os ordenou. Antes de pregar, antes de você testificar, antes de você cantar, antes de dizer às pessoas a meu respeito, vá primeiro a Jerusalém e espere a promessa do Pai. Glória a Deus, pois vocês serão batizados no Espírito Santo, não muitos dias depois. Essa é a importância desse negócio. Gabriel me perguntou, estávamos ensinando isso no estudo na palavra há uns 4 anos atrás. É isso mesmo, Gabriel? 10 anos.
Ele ele deve estar com mais razão do que eu, de qualquer jeito. A Bíblia diz que Jesus ordenou a eles que fossem até Jerusalém e esperassem a promessa do Pai. E ele disse: vou. Será que essa ordem ainda é válida? Ouviu bem? Essa ordem, em sua essência, ele disse: não vá pregar, não vá tentar construir igrejas, não vá tentar dizer pessoas a meu respeito, não vá orando pelos doentes, nem fazer nada a não ser que primeiramente você seja batizado com o Espírito Santo. Escute, vamos glorificar ao Senhor com palmas, não é? Sem o grande batismo do Espírito Santo, você não vai fazer muita coisa para Deus. Eu vou dizer outra coisa aqui e usar uma gramática ruim: você não faz nada. Muito bem. É a urgência disso aqui. É quão necessário isso é. Não me entenda mal, ser batizado com o Espírito Santo não te salva. Você é salva quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, e você nunca vai estar mais salvo do que quando você vem para Cristo. O Espírito Santo é para poder. Você vai receber poder depois que o Espírito Santo vier sobre você. Muito bem. A igreja primitiva começou. E Filipe vai a Samaria. Se você pode ver Israel na sua mente, você vê a Galileia lá em cima, Samaria no meio e a Judeia embaixo. Ele vai a Samaria, e isso só já é um milagre, porque os judeus odiavam os samaritanos. Mas Filipe não os odiava. Escute aqui. Só existem duas formas de pessoas nessa terra diante de Deus. Eu sei que olhamos, são negros, são brancos, são marrons e azuis. Mas com Deus só existem dois tipos: aqueles que são salvos e aqueles que não são. É verdade, é verdade, é verdade. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele morreu pelo afro-americano, Ele morreu pelo branco, Ele morreu pelos indianos, Ele morreu pelos latinos, Ele morreu por aqueles do leste, morreu para o mundo inteiro. Um juiz escreveu uma carta para mim outro dia e disse, eu digo outro dia, mas já faz alguns anos, e ele disse: eu usei a sua igreja como exemplo. Ele disse que está muito envolvido em ministério da prisão e faz um ótimo trabalho. Ele disse: vocês têm todos os tipos de pessoas em sua igreja. Tem negros, tem brancos, tem hispânicos, tem amarelo, tem vermelho, tem marrom, rico, pobre. Não tem muito rico aqui, né? Você tem os ricos, os pobres, os grandes, os pequenos, os jovens e os velhos. E eu fiquei meio chocado quando li a carta e pensei: não são todas igrejas assim, não? Mas descobri que não são. Existem muitos de vocês, e não vou falar o que você está pensando. Se você fosse em muitas igrejas por aqui, depois de um tempo você ia ficar assim meio chocado, e iam pedir para que você até fosse embora. Não estou falando da cor da sua pele,
Estou falando porque você está gritando glória a Deus, aleluia. Filipe vai até esse povo que os judeus odiavam, mas Filipe não odiava ele. E um grande mover de Deus, olha, centenas de pessoas entregaram o coração a Cristo, foram salvos. Está no 8º capítulo de Atos. E Filipe se alegra, louva a Deus, volta para Jerusalém e alguém o pergunta: quantos foram batizados no Espírito Santo? Bem, eu não preguei sobre o Espírito Santo. E eles disseram: bem, pegaram Pedro e João e os enviaram ali imediatamente. Você me ouviu? É quão importante eles consideravam o batismo do Espírito Santo, se lembraram das palavras de Cristo e os ordenaram. E enviaram Pedro e João. E Pedro e João pregaram o batismo com o Espírito Santo. Eu não consigo entender pregadores que dizem serem cheios do Espírito e não pregam sobre o Espírito. Um disse para o dono outro dia: eu não sei como, mas seja salvo, ou algo. Não consigo imaginar isso. O batismo com o Espírito Santo é parte da sua vida diária, nos seus 24 horas. E Pedro e João pregaram o Espírito Santo e o Senhor batizou vários deles com o Espírito Santo. E eu ouvi o Aaron Trotter dizer, ele pregou uma boa parte ali da África a África Ocidental. E na última reunião que eu estava com ele, eu e a França estávamos em Wichita Falls, no Texas, pregamos uma conferência com ele. Ele estava a caminho, qual o nome daquela? Burkina Faso, na África. E não, foi Ouagadougou. Estou falando sério, ele estava indo para lá, Ouagadougou, não é mesmo? É a capital de Burkina Faso. Eu sou esperto demais, meu Deus. E aí, ele estava indo embora, saindo do Texas com a esposa dele, indo para Burkina Faso. E nós, quando chegamos lá, anos depois, chegamos lá com vários missionários, e eu os perguntei se eles conheciam lá em Ouagadougou, se eles conheciam o irmão Trotter. Os mais velhos disseram sim, conhecemos ele. E ele disse: irmão Swagger, quase que todo pastor e vários países nessa área foram batizados com o Espírito Santo debaixo do ministério dele. E eu ouvi ele dizer isso. Ele disse que pregava o Espírito Santo para aqueles nativos na África, onde quer que estivesse. E dizia, eles se ajoelhavam diante do Senhor e começavam a dizer: Deus, eu te imploro, eu te imploro, eu te imploro, me encha com o teu Espírito. E ele disse que pegou 2 ou 3 deles e falou assim: vocês não têm que fazer isso, vocês não têm que implorar a Deus, Ele quer te encher. E eles olhavam para ele, fechavam os olhos, ajoelhavam: eu te imploro Deus, eu te imploro Deus de novo. E ele disse que eu descobri que todos eles estavam sendo cheios do Espírito. Então eu fiquei calado. Glória a Deus, aleluia. A urgência, o desespero para ser batizado no Espírito. Então o Senhor veio e falou ao apóstolo Paulo. Na época ele não era um apóstolo, ele era um cara que queria matar a igreja, ele era um fanático, ele odiava tudo que levava o nome de Cristo. Ele era
estava colocando eles na cadeia, ele estava batendo neles e vários morriam. Isso é algo que devemos entender. Deus pode salvar a qualquer um. Não importa quem eles são, não importa. Com cartas no seu bolso para jogar os cristãos, não eram chamados de cristãos, mas para jogar os crentes na cadeia na cidade de Damasco. E não sabemos se ele estava andando de cavalo ou a pé, a Bíblia não diz, mas o Espírito Santo o derrubou. E uma luz apareceu e o cegou. Cegou a Paulo, que era chamado de Saulo. O cegou. E o Senhor disse a ele: Paulo, por que você está recalcitrando contra os grilhões? E Paulo disse: Senhor, e quando ele disse Senhor, foi aí que ele foi salvo. Quem é o Senhor? Jesus poderia ter respondido: eu sou Elohim, eu sou Jeová. Ele podia ter usado centenas de frases diferentes, mas ele disse o nome que Paulo odiava: eu sou Jesus, a quem você persegue. Glória a Deus, Jesus. Eu quero que o mundo saiba que é Jesus. Ele é o Salvador da humanidade, Ele é o batizador com o Espírito Santo. Ele é o que cura, Ele está voltando, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o mais belo entre os milhares, a estrela da manhã. Ele é aquele que vem do céu, Ele é tudo para mim, Ele é aquele que me salva, Ele é Jesus. Quem é você? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Então ele foi até Damasco, bem diferente de quando ele deixou Jerusalém. Estavam puxando ele pela mão. E levaram ele para essa rua chamada Estreita. A primeira vez que ele esteve naquela rua, alguns de vocês estão tentando dizer que o homossexualismo é algo maravilhoso. É melhor você entrar na rua estreita. 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 Eu não sei para que casa o levaram, mas o levaram do outro lado da cidade de Damasco. O Senhor fala com um homem pelo nome de Ananias e diz assim: servo meu, ou palavras desse tipo, esse rapaz está nesse endereço aqui. Eu quero que você ore por ele, para que seus olhos se abram, porque ele está cego pela luz, mas ele vai ser batizado com o Espírito Santo. E o Senhor, e Ananias disse assim: fala de novo, Deus. Olha, você quer dizer que esse rapaz está jogando todo mundo na cadeia? É esse mesmo, Ananias. Você quer dizer aquele que nessa noite eu posso ser mandado para a cadeia se ele voltar ao que era? Esse mesmo, Ananias. Aquele que odeia Jesus Cristo? Esse mesmo. Eu tenho que fazer o quê? Eu não acho que isso aconteceu. O que você teria feito? E para te mostrar a urgência do Espírito Santo, em Paulo tendo que ser cheio, Ananias foi, impôs as mãos sobre ele, os olhos se abriram e ele foi batizado com o Espírito Santo.
Essa é a urgência de tudo isso. E agora Pedro, eu já te falei isso mais de 2 vezes. Na metade da outra vez a França me parou. Estávamos aonde eles diziam que Pedro esteve, ali em Tel Aviv. Na época era chamado de Jopre. Ele estava na casa de Simão Curtidor, ao lado do mar Mediterrâneo. A sede da televisão do canal de Israel é bem perto ali, mais ou menos a meia milha dali, bem perto. Foi aonde fomos, mas primeiro eu pedi que me mostrassem aonde Simão o Curtidor morava, porque era muito importante. Pedro estava orando. E o Senhor, você conhece a história, veio o lençol cheio de todos os tipos de coisa, muitos deles impuros, e ele disse a Pedro: se levante, mate, come. Pedro disse: eu nunca comi nada que era impuro. E ele disse: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Ouviu bem? É melhor você prestar atenção em como você age para com todo crente que se envergonhou, mas que pediu a Deus para perdoar e se arrependeu. Não chame de impuro o que Deus purificou. Ele disse: homens estão vindo, porque Cornélio, e ele estava clamando a Deus, e um anjo apareceu para ele. Era um homem que deu muito dinheiro para a sinagoga, mas não salvou. Era um homem que viu um anjo, mas não salvou. Ele precisava do evangelho sendo pregado a ele antes que fosse salvo. Ele disse: envie soldados. E o anjo disse: envie soldados para Jopre, para buscar na casa de Simão o Curtidor, que tem um hóspede chamado Pedro, e diga a ele que queremos vê-lo. Glória a Deus. Você precisa entender que esse foi a primeira conversão no mundo gentio. Naquele dia eu estava lá, e as águas do Mediterrâneo, que ficam a mais ou menos 800 metros, eu falei: Deus, eu sou salvo e cheio do Espírito, e eu sou filho de Deus, porque o Senhor levou esse evangelho e o tirou do judaísmo e o levou para o mundo inteiro. Glória a Deus. Você conhece a história, eu não vou mencionar isso. Quando Pedro chegou ali com aqueles homens que ele levou com ele, acho que foram 4, não é? Algo assim. Cornélio se ajoelhou e Pedro disse: não faça isso. É meio estranho, não é? O primeiro Papa disse: não se prostre diante de mim. Eu vou tentar o meu melhor para dizer de uma forma bem bondosa. Eu queria que o Papa mantivesse sua política lá da onde ele é no mundo. Ah, você não devia falar isso. Ah, eu falo mesmo. O Senhor salvou em meio ao sermão de Pedro, Cornélio e toda a sua casa, e um momento depois batizou a eles com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas. Entendeu? E você pergunta: por que ele fez isso tão rápido? Não sei, mas tem uma ideia. Se eles tivessem aceitado a Cristo e só isso, ia ser um milagre. Mas se tivessem feito isso, os líderes em Jerusalém não teriam
aceitado o testemunho de Pedro, mas quando ele disse, sim, mas foram batizados com o Espírito Santo e oraram em línguas como nós falamos. Então, eles aceitaram. E por último, Paulo vai até Éfeso e ele vê, eu acho que é o que? São 12 homens, não é? Que ele começa a falar com eles. E depois de alguns instantes, ele começa a falar que estão salvos. Mas ele vê que eles não são cheios do Espírito. Dá para ver. Entendeu? Eu posso estar perto de todos nesse lugar, em qualquer lugar que é cheio do Espírito, e você vai saber. E se você estiver conversando com eles e não são cheios do Espírito, você vai saber rapidinho também. E ele entendeu e falou, olha, no grego diz, crendo vocês receberam? E disseram, nem sabemos do que você está falando. E ele explicou para eles e orou por eles. Todos foram cheios. Eu já disse isso antes, mas vou terminar falando isso mais uma vez. Na virada do século XX, o Espírito Santo começou a ser derramado no mundo inteiro, desde a China. Ore pela China, para que Deus abra a porta para levarmos nossa Bíblia para a China, para aqueles pregadores. Glória a Deus. Los Angeles, na Califórnia, Houston, no Texas, Winnipeg, Canadá. O Espírito de Deus estava caindo em uma conferência em Houston. Tinha muita gente ali, muitos foram cheios do Espírito, porque as pessoas ouviram dizer que o Senhor estava batizando as pessoas com o Espírito. Então começaram a vir. Tinha um grupo de uma cidadezinha em algum lugar no Texas, e se eu me lembro bem, eram 12. Nenhum deles foi cheio do Espírito naquela conferência, nenhum. Tiveram que ir embora um certo dia e eles estavam voltando de trem aonde era a casa deles. Eles estavam de pé ali, o trem estava vindo bem devagar, e estavam desencorajados. Satanás aproveita coisas assim, dizendo a eles, se fosse verdadeiro, pelo menos um de vocês seria cheio, mas ninguém foi cheio. Então isso mostra a você que não é nada demais. Estavam de pé ali, pensando em várias coisas. Então um começou a cantar, I'm going through, I'm going through, I'll pay the price, whatever others do. Well, I'll take the way of my Lord's anointed few. I've started out trusting Jesus, and I'm going through. De repente, ele já não estava mais cantando em inglês, mas cantando em línguas. Os outros 11, rapidamente, todos os 12 foram batizados no Espírito Santo, de pé, esperando o trem. Que testemunho eles tinham para dar quando chegaram em casa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se levante, por favor. Well, I'm going through. Well, I'm going through. I'll pay the price, whatever others do. Oh, I'll take the way of my Lord's anointed few. I've started out trusting Jesus, and I'm going through. Se você é salvo e não é batizado com o Espírito Santo, eu quero que você venha ficar de pé aqui. Se você é batizado com o Espírito Santo, mas você não sentiu o mover do Espírito em seu coração faz muito tempo,
muito tempo. Eu quero que você venha também, porque você precisa ser cheio de novo. Venha para cá. Vamos, eu não vou te envergonhar, te prometo. Vem aqui, chegue perto. Chega aqui para perto, por favor. Obrigado. Estamos te esperando. Cante outra vez, vamos. Preciso de uma pessoa cheia do Espírito orando com cada um que está aqui. Não encoste neles. Eu quero que você chegue mais perto para as pessoas que estão com você. Não encoste neles, só chegue perto deles. Obrigado. Eu quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor. Não estou exagerando, já vi dezenas de milhares no mundo inteiro batizados com o Espírito Santo. E eu quero te dar algumas instruções aqui, antes de orarmos por você. O único requerimento para ser cheio do Espírito é ser salvo. Se você está salvo, o Senhor quer te batizar, e Jesus Cristo é quem batiza com o Espírito Santo. Não sou eu, nenhum outro pregador. Jesus Cristo é quem batiza. Você pode dizer: eu tenho problemas em minha vida, irmão Swagger. Então, deixa o Espírito Santo te ajudar a tirar esses problemas. Agora, daqui a alguns momentos, eu quero pedir a esse povo para impor as mãos sobre você. E quando você impor as mãos sobre eles, e põe a mão sobre eles orando em outras línguas. E em seu coração, escute com atenção, por favor. Você vai ouvir palavras que não são inglês e nenhuma outra língua que você aprendeu com a sua mãe ou em outro lugar. Vai ser o Espírito Santo dando a você capacidade. Entenda isso. Serão palavras que não são em inglês ou em espanhol, se você fala espanhol. Vai ser uma língua que você não conhece. E é só isso que o Espírito Santo faz. Ele não força você a falar. Ele dá a você a capacidade e é você quem tem que falar o que ele coloca em seu coração. E todos vocês têm que ser batizados com o Espírito Santo, e outros vão ser cheios de novo nos próximos 3 minutos. Glória a Deus. E eu vou orar. E quando eu te dizer, impõe as mãos sobre eles, mas não faça até eu te falar. Pai Celestial, eu oro pelos que estão assistindo também na televisão. E eu peço as instruções que dei a eles aqui, eu também dou a você. Não importa quem você é, onde você está. Se você é salvo, você pode receber o Espírito Santo e o Senhor quer te encher. Glória a Deus. E eu quero que você faça exatamente como eu disse a essas pessoas. Pai Celestial, eu peço em nome de Jesus, Senhor, que todos que estão de pé aqui, todos pela televisão, ó Deus, onde quer que eles estejam, que veio ser cheio do Espírito Santo ou ser batizado com o Espírito, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha encher a cada um agora, e nós damos ao Senhor todo louvor e glória. Impõe as mãos sobre eles em nome do Senhor. Well, I'm going through, oh, I'm going through.
declare o que você escuta no seu espírito. Whatever others do. Hallelujah. Lord's anointed few. I've started out with Jesus, and I'm going well. Comece a orar, vai, ore. É seu, irmão. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. My Lord's anointed few. Started out with Jesus. Isso mesmo, isso aí é seu. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome do Senhor. Whatever others do. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. I'm going, I'm going through. I'm going through. I'll pay the price. Whatever others do, I'll take the way of my Lord's anointed few. Started out with Jesus. Por favor, cante mais uma vez. Vamos adorá-lo neste momento. Diga, eu estou atravessando. Vocês que estão aqui no auditório, levante suas mãos e comece a adorá-lo agora. Aonde você estiver assistindo, diga, Senhor, encha-me agora. Deixa Ele te encher com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Começando a confiar em Jesus. Vamos cantar mais uma vez. Comece a agradecer ao Senhor. Declare, declare, eu estou atravessando. Seja o que for que eu vou passar. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Mais uma vez. Somente mais uma vez. Estamos atravessando. Vamos pagar o preço. Aleluia. Sim, nós iremos. Dê ao Senhor mais uma salva de palmas em louvor. Eu quero dizer isto para aqueles que estão aqui, vocês que estão assistindo, e vocês que você veio aqui à frente, você recebeu o batismo com o Espírito Santo. É algo que você deve louvar. É algo que você deve se regozijar. Mas eu quero te encorajar, para aqueles que receberam o Espírito Santo, use todo dia. Esta é sua língua de oração. Deixe o Espírito Santo usar isto e comece a usar. Quando você estiver orando, fale em outras línguas. É a sua conexão direta com Deus. 1 Coríntios 14 nos diz que é a nossa conexão direta com Deus. Então use todo dia. E eles dizem, se você não usa, você perde. Não faça isto, mas use todo dia. Para cada um que recebeu, todo dia peça para Deus te encher novamente. Agora que você tem, não quer dizer que tem que ficar dessa maneira. Você pode pedir todo dia para que você tenha um novo toque e um enchimento do Espírito Santo. Mas para vocês que por qualquer razão ainda não receberam, não fique assustado. Continuem buscando. Continuem buscando, porque o seu dia chegará. Olha, vai acontecer. Pode acontecer na igreja, pode acontecer no trabalho. Agora isso vai ser louco, né?
Olha, mas pode acontecer em qualquer lugar, pode acontecer na escola, pode acontecer aonde você estiver, quando o Senhor quiser. Então continue a buscar e continue a pedir, porque o seu dia chegará. Os diáconos virão e eles vão te trazer, para cada um de vocês que veio aqui à frente, vão te dar um desses livrinhos com o título Como Ser Batizado com o Espírito Santo. Se você está assistindo e ouvindo e você quer receber um desses, pede, liga para o telefone que está na tela agora. Você pode pedir para o operador uma cópia. Eu quero este livrinho, Como Ser Batizado com o Espírito Santo. Vire para a pessoa que está do seu lado, diga para ela que você a ama. Esteja conosco às 6 da tarde, você não pode perder. É isso aí.